Salve galera, tudo beleza? Vamos chegando para mais um cortezinho aqui do canal. E rapaziada, quero pedir a você que não é inscrito, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like. Quero dar também os créditos aos canais ESPN. Pedir a você que compartilhe esse vídeo, ajude o canal a crescer. E vamos ver aí o que os comentaristas vão falar do Vasco. E olha que na região da Zona da Mata de Minas tem campos amadores muito bons. E jogar nisso daí, a CBF permitiu um absurdo desse, como tem permitido em vários estados pelo país, é um assinte, é um crime contra o futebol. A gente vai criticar aqui o trabalho do Zé Ricardo, desempenho de jogadores do Vasco, sim, é preciso fazer. Mas não dá para não pontuar o estado crítico e vergonhoso do gramado. Muito bem. O Ronaldo já tinha reclamado quando o Cruzeiro jogou aí pelo Mineiro, reclamou na Série B e tem toda a razão. Ô, Rafa, então vamos lá. Reclamações do gramado à parte. Zé Ricardo, qual é o percentual do Zé Ricardo nesse desempenho do Vasco? Vamos lá. É alto, viu, o William, Brenner e Celso, porque é ele quem escala o time, ele quem monta a equipe, ele quem traça as estratégias e algumas decisões que ele tem tomado durante os jogos tem preocupado muito, fora as escolhas desde o início. Ontem ele até pode encontrar no mau desempenho técnico do Andrei Santos no primeiro tempo uma certa justificativa para essa performance ruim da equipe, em especial na etapa inicial. Agora, o Vasco seguramente pegou um dos times mais frágeis da Série B defensivamente, um time que cansa no segundo tempo. O Vasco no segundo tempo jogou solto, com liberdade. O Palácios entrou e alternou boas e mais jogadas positivas do que erradas. O Vasco criou oportunidade, chegou na área adversária, era para ter virado o jogo e não virou. Falta o Vasco aquela capacidade de decidir. Fora tudo aquilo que a gente já sabe, a dependência do Nenê, que ontem errou muito a partir da metade do segundo tempo, a instabilidade dos homens de velocidade. O que é Lucas Oliveira, gente? Esse garoto no Campeonato Carioca pelo Bangu jogou muita bola. Aí vai pro Vasco, a camisa pesa, ele vestiu um uniforme que pesava, sei lá, 2 quilos e agora parece que pesa esse do Vasco 20. É um negócio assim fora do comum, assim, inaceitável como um jogador, mostra uma incapacidade psicológica de aguentar o tranco de jogar um campeonato nacional para um time de massa. Ele errou quase tudo que ele tentou ontem. Nos pés dele foram sepultados vários contra-ataques do Vasco. O jogo de ontem era o Vasco ter vencido. O Vasco não vai ter partidas fáceis, com espaço, como teve ontem ao longo da competição, não. Ao contrário, os adversários vão ser muito mais competitivos, vão oferecer muito mais resistência às transições de velocidade do Vasco. O time tem muitos problemas, o time tem muitas questões táticas difíceis, o time não tem variação de jogo, alguns jogadores tecnicamente são ruins, e aí isso se mostra, se comprova exatamente no momento de maior exigência. Enfim, o Vasco é um completo livro de aritmética. Claro que a gente tem que ver o copo meio cheio, tem. Querendo ou não, o Vasco tem 4 empates e 1 vitória. Não perdeu ainda, mas isso é uma campanha real, a perspectiva não é boa. E enquanto o time no campo vai capengando, fora dele o clube continua passando por um processo duro, difícil, de transformação no seu futebol, que se acontecer, dificilmente será para essa temporada. Então 2022 é sim um ano preocupante para o torcedor do Vasco. O Vasco está a 1 ponto do G4. Aliás, Bahia está lá, o Grêmio está lá, o Cruzeiro está lá. Eu gosto dessa sua visão otimista e positiva da vida. Não está no G4 porque não ganhou ontem. Eu tinha até ensaiado uma musiquinha já com Grêmio, Cruzeiro, Bahia e Vasco. Eu ia cantar Tudo Está no Seu Lugar. Graças a Deus. Né? Eu ia fazer uma homenagem ao Vinícius de Paula. O Vasco estragou a minha musiquinha. Isso dá azar, viu, Celso? Isso dá azar, hein? Estragou, foi antecipar, zicou, prof. Cortou. Foi antecipar, Pensei zicou. nisso no sábado. Não pode, Não pode, prof. Vamos falar a verdade. O desempenho do Vasco... Não é desempenho de G4, é livre. Está 1 ponto do G4, não é desempenho? O desempenho do Vasco é muito aquém da pontuação. O Vasco... Você não confia na subida, no acesso? Não mesmo? Nada. E o torcedor do Vasco também, quem assiste todos os jogos do Vasco, não confia, porque esse time do Vasco não passa confiança. E aí a gente vai analisar o trabalho do Zé Ricardo. É tão ruim, não diria pior, mas é tão ruim quanto dos últimos treinadores. Aí a gente vai, Marcelo Cabo, em Lisca, em Fernando Diniz, dali também não se tirou nenhum fruto, não deu para aproveitar nada desses trabalhos, e o trabalho do Zé Ricardo caminha nesse sentido. O problema é treinador? Não, e aí precisa fazer autocrítica da diretoria, da gestão Salgado, que tem errado demais no futebol, resolveu dar uma guinada, porque no ano passado era um time com um perfil mais experiente, até um time mais técnico, não funcionou. Aí, vamos jogar a Série B, a gente precisa de um time de operários, a qualidade técnica não é necessária.
E é o que tem faltado. Depende só do Nenê. É o único cara que tem recursos. O Palácio entrou, mas ainda fora de forma. Mas é um deserto técnico do time do Vasco. E isso pesa no trabalho do Zé Ricardo. Sabendo que o elenco é assim, e o Zé Ricardo participou da montagem desse elenco, dá para tirar muito mais. E a gente vai ter vários times pelo Brasil que a gente consegue observar que tem condições financeiras até piores que o Vasco, e conseguem um trabalho minimamente consistente. Olha o que o Pesolano faz no Cruzeiro. O time do Cruzeiro é tão inferior assim ao Vasco, ouso dizer que o Vasco tem até um pouco mais de qualidade que o time do Cruzeiro. E o trabalho do Pesolano no Cruzeiro mostra um sinal, mostra uma perspectiva. No Vasco não se enxerga isso. Então, se o Zé Ricardo fosse demitido hoje, não seria nenhuma injustiça. Ele só não é demitido porque o Vasco, no ano passado, trocou treinador, não resolveu, e o time capengou, hora nenhuma mostrou que poderia brigar pelo acesso, ali fora um hiato com o Fernando Diniz, mas é muito pouco para o Zé Ricardo e muito pouco para o Vasco nessa transição, ou nessa pretensa transição de clube associativo para SAF. Vou notar uma coisa, desculpa te interromper, é porque você falou do Zé Ricardo, né? Então vamos lá. Por você, a decisão correta agora, nesse momento, seria trocar o treinador? Tipo, você está olhando, sem não é querer ser polêmico, não é nada disso. É uma análise séria mesmo. É trocar o treinador, porque você está olhando lá na frente, você não está vendo perspectiva de melhora com esse treinador. Você acha que com esse treinador não vai muito longe. Então vamos trocar, corrigir agora o rumo que está no começo do campeonato e pronto. Você acha que o certo seria fazer isso? Em condições normais, o Zé Ricardo oferece poucos argumentos para permanência. Deveria ser demitido pelo que... E é aquilo. O tempo de trabalho. Não. É não apresentar nenhuma perspectiva de evolução. O time vence a Ponte Preta, joga ali um futebol mediano e no jogo seguinte já volta a cometer os mesmos erros. Olha o gol que o Vasco toma. Uma bola rasgando a defesa, uma defesa que não é sólida. Então, um time como o Vasco, que tem a pretensão de ser um time aguerrido e brigador, ter uma defesa que não é sólida, é inadmissível. Mas o Vasco não está em condições normais. O Vasco pode virar SAF no meio do ano, e aí vai ser um processo muito atabalhoado. Imagina chegar uma nova gestão no meio do ano, que não tem o conhecimento de futebol brasileiro, precisando contratar, e esse time precisa de reforços, e ainda você contrata um técnico agora com a perspectiva de uma nova gestão no meio do ano e pode chegar lá um novo Textor e falar, não, vou demitir aqui o treinador, vou trabalhar... Mas aí você mantém, então, esse treinador que você não vê perspectiva? Então, que você olha e então vamos esperar se a SAF vai Vasco, até lá. Com esse processo da SAF corrido, atabalhoado, feito a toque de caixa, colocou a sua temporada em xeque, porque agora a diretoria está de mãos atadas. Qual o sentido de fazer uma troca agora, sendo que uma nova gestão pode assumir e mudar completamente tudo? Então, esse processo foi desastrado. Então, por mais que o torcedor do Vasco enxergue, nossa, temos que virar SAF de qualquer forma, por entender como o clube tem sido tragicamente gerido nos últimos anos, é preciso pontuar que o processo não foi feito de forma correta, como aconteceu no Botafogo, um trabalho de longo prazo, de estruturação de proposta, de abertura para a concorrência. Assim como no Cruzeiro, o processo de SAF não foi correto e coloca a temporada do Vasco em xeque. Temos que fazer um intervalo urgente e vamos para o próximo bloco, que vai ter... Isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Galera, não saia do vídeo sem deixar o seu like. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Ajude o canal a crescer, compartilhe o vídeo. Quero dar mais uma vez os créditos aos canais ESPN. E até a próxima, galera. Fui.